Olá, boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Vamos nos chegando aí, começar o nosso encontro dessa tarde. Você que está nos assistindo, muito bem-vindo. Fique à vontade. Aproveite esse tempo para que a gente possa aí colocar o seu comentário, você colocar a sua pergunta no ar, você colocar aí também as suas opiniões sobre o que é evangelismo e sinta-se à vontade também para convidar seus amigos, seus colegas, aquelas pessoas que você sabe que gostam do tema e que têm interesse em participar conosco. Deixa seu comentário aqui, eu quero falar um pouquinho também, pegar suas impressões, cumprimentar você ao vivo, não deixe de colocar aqui o seu comentário, tá bom? E também dê a sua curtida, indica aí para alguns 2 ou 3 amigos, se você sabe que ele gosta do assunto, ou se ele quer conhecer um pouco mais de teologia, essa é a oportunidade de conhecer um pouco o nosso conteúdo teológico e também, sobretudo, conhecer o IBAD. Quem não conhece, não sabe que o IBAD tem aí mais de 60 anos, agora completando 61 anos de experiência na formação de obreiros e líderes religiosos, líderes para o Brasil e também para o mundo, formando obreiros de todas as denominações e dedicando aí todo o seu estudo, toda a sua pesquisa à formação desses obreiros. E dentro desse contexto de formação de obreiros, hoje nós vamos falar de evangelismo. A pergunta inclusive que ficou aí na nossa página ao longo desses dias é: você tem certeza que é um evangelista? Evangelista não é só uma função, não é só um cargo, não é só uma ordenação, não é só uma consagração. Ser evangelista é muito mais do que isso. Ser evangelista é algo que tem que fazer parte da nossa vida. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Eu quero te convidar a conhecer um pouco mais sobre esse tema, a conhecer um pouco mais sobre o livro que nós utilizamos no curso médio em teologia, que é o curso Evangelismo, inclusive escrito pelo professor Emerson Cavalheiro, um ótimo conteúdo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você não conhece ainda, venha conhecer comigo hoje, venha ver o que é esse tema e também venha explorar um pouco mais, relembrar um pouco daquilo que você aprendeu se você já fez esse curso. Se você participou, eu tenho certeza que você gostou bastante. Quero também te convidar a conhecer um pouco mais do IBAD e da FABAD, para que você possa conhecer, entre lá no nosso site, ibad.com.br, e também, se você ainda não conhece, acessa lá, fabadedu.br. São 2 sites extremamente relevantes e eu tenho certeza que você vai obter muitas informações. Se você ainda não fez o curso médio em teologia, essa é a oportunidade de começar. Nós temos o tempo todo, você pode começar a qualquer momento e fazer a sua formação média em teologia. Se você já tem a formação média em teologia e deseja se aprimorar, evoluir, uma grande oportunidade é o curso de bacharel em teologia EAD oferecido pela FABAD, que está com inscrições vestibulares abertas. Aproveite também essa oportunidade entrando no site da FABAD e conheça lá o conteúdo, conheça os valores e conheça também quais são as matérias que você estuda no curso de bacharel em teologia, que inclusive é reconhecido pelo MEC e é diferenciado exatamente por isso. Se porventura você já tem também um curso de bacharel e quer fazer uma formação teológica de nível especialização, a FABAD também pode te oferecer essa formação. Nós temos lá uma série de cursos de pós-graduação bem interessantes e com certeza um deles vai se enquadrar no seu perfil ministerial, certo? Vamos começar então. Gostaria de dar as boas-vindas para aqueles que estão conosco. Fábio Pereira de Souza, obrigado pela sua participação. Alex Andrade, paz do Senhor, boa tarde para você também. E vamos começar a falar um pouquinho desse tema. Como eu disse, o tema de hoje é evangelismo. E o que nós veremos nesse encontro? Nós vamos falar sobre a definição, o que é evangelismo. Vamos falar um pouquinho sobre por que nós precisamos evangelizar, qual é a finalidade, por que nós temos que ter esse atributo na nossa vida, qual é a responsabilidade do cristão dentro desse contexto, qual é a mensagem a ser transmitida, qual é a mensagem do Evangelho. Nós vamos falar também um pouquinho da capacitação para evangelizar, o que nos leva a falar
adequadamente sobre o Evangelho, como e onde evangelizar, falar um pouquinho sobre esse contexto. Vamos falar também sobre alguns pontos importantes que um evangelista ele deve ter no seu dia a dia, no seu cuidado. Estratégias que nós podemos adotar nos dias atuais. Por exemplo, aqui, esse canal pelo qual estou falando com você, pode ser uma estratégia de evangelização. Se você não sabia, eu quero te sugerir utilizar o Facebook também como meio de evangelização. Não é só para mandar piadinha, é também uma forma da gente poder alcançar outras pessoas que precisam conhecer a mensagem do Evangelho. Vamos falar um pouco sobre o livro que eu apresentei para vocês, e depois eu vou deixar aqui um tempo de perguntas e respostas, ok? Vamos começar então. Tem outras pessoas chegando também, quero dar as boas-vindas. O Adriano, o Fabiano já estão comentando aqui. Fiquem à vontade, coloquem seus comentários, coloquem suas impressões aqui no nosso Facebook, e à medida que eu for falando das aulas, desse conteúdo do nosso encontro, eu também vou interagindo com vocês, tá bom? Primeiro ponto, o que é evangelismo? Nós temos uma série de definições a respeito. O que é ser um evangelista? É uma reflexão que exige um tempo de nós. Ser evangelista, como eu disse, não é uma unção, não é uma atividade ministerial apenas. Existe, dentro de algumas igrejas, algumas denominações, lá o título de evangelista. Assim como existe pastor, presbítero, e algumas igrejas elas adotam também essa unção, ordenam alguns dos seus líderes a evangelistas. E por que normalmente? Ou por conta de uma graduação, de um nível de evolução, de degraus, ou porque a pessoa ela apresenta características marcantes de um evangelista, muito mais marcantes do que as características de um pastor. Algumas igrejas elas não têm hierarquia. Então, o pastor, evangelista, ele é consagrado dessa forma, dependendo do aspecto, do carisma que ele desenvolve. No entanto, o que nós estamos abordando aqui hoje não é necessariamente falando sobre a unção, a consagração de evangelista ou de pastor. Estamos falando aqui sobre o dever de todo cristão, de todo crente, que é o dever de evangelizar. O evangelismo é a arte de levar Cristo aos perdidos, aqueles que carecem de salvação. E a gente encontra essa referência lá em Mateus 28, 16, 20. E se você já leu, você vai lembrar do que trata Mateus 28, do 16 ao 20. Esse texto é chamado também de a grande comissão. E o que é a grande comissão? Ide e levai o evangelho a todos os povos. Essa é a ordenança que Cristo deixou antes de subir aos céus. Isso é algo imperativo. O que significa isso? É algo que todo mundo tem que fazer. Crente, cristão, tem que levar a mensagem a todos os povos, aos seus vizinhos e também aos confins da terra. Não importa a distância não é um problema. Talvez você não seja, dentro desse contexto, não tenha o chamado para ser um missionário intercultural, um missionário para outros povos, mas você também tem a missão de levar a palavra de Deus para outras pessoas que ainda não conhecem, ou que conheçam e que ainda não tenham aceitado. Logo, o evangelismo é algo para a vida de todo cristão. O objetivo da igreja na terra é tornar Cristo conhecido entre as nações. Nós levamos isso para os próximos, para os nossos próximos, para que Cristo seja conhecido entre todos os povos. Podemos começar localmente, mas isso vai ter um impacto universal, um impacto em toda a terra. Então, por isso é tão importante que nós sejamos mensageiros. Você pode até se perguntar, mas o meu vizinho já é um bom evangelista, eu não preciso evangelizar. Nós precisamos. Cada um de nós tem características marcantes, experiências marcantes que servem para inspirar outras pessoas. Logo, portanto, é essencial que cada um de nós faça a nossa parte, faça a sua parte. Até falando disso, eu vou compartilhar aqui uma experiência. Eu tenho um amigo muito próximo que ele é um evangelista nato. Ele fala sobre Cristo naturalmente. É engraçado que quando ele começa a evangelizar, ele faz isso com uma naturalidade, com um carisma que poucas pessoas têm. E é apaixonante, você fica com vontade de aceitar a Cristo de novo, de tão carismático que ele é. E essa é uma peculiaridade dele, é uma habilidade que ele desenvolveu. Ele tem essa facilidade.
Outros, no entanto, não têm essa mesma habilidade, mas têm também o dever de levar a mensagem. Se você não consegue fazer com o carisma que alguns fazem, é importante que você utilize outros métodos, de repente as redes sociais, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tá bom? E aí o texto que eu citei aqui, Mateus 28, do 16 ao 20, eu vou ler para vocês o versículo 19 e 20, que é a grande comissão propriamente dita. Portanto, vão, façam discípulos em todas as nações da terra, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a obedecer todas as coisas que eu ensinei a vocês, e eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Entenda, quando a gente fala de evangelismo, nós não estamos falando só apenas de levar a palavra ou de dar uma mensagem espiritual para uma outra pessoa. Evangelismo é algo extremamente complexo. Não é difícil, mas é mais complexo do que simplesmente dizer para o seu amigo, olha, Jesus te ama. Existe muito mais do que isso. E o que existe dentro disso? Vamos reler o texto. Vão e façam discípulos em todas as nações da terra, ou seja, começa local e vai se expandindo. Esse é o primeiro ponto característico do evangelismo. Segundo ponto, batizando as pessoas, ou seja, não é só evangelizar. O batismo também é algo que é tarefa do cristão. Levar a mensagem do batismo, orientar a pessoa a se batizar. Ensinar, ou seja, discipular, fazer com que a pessoa ela se mantenha no caminho, né, no caminho da fé. Então, há algumas coisas que devem ser ponderadas aí dentro do trabalho evangelístico que nós desenvolvemos. E com uma certeza muito importante, Cristo estará conosco todos os dias desse trabalho, dessa atividade. Voltando amanhã, ou um de nós morrendo amanhã, Cristo continuará conosco em todos os momentos. É preciso que nós entendamos isso também. Ele está nos acompanhando nesse trabalho. Não estamos sozinhos, nós estamos acompanhados da presença gloriosa do próprio Deus nas nossas vidas. E, continuando, por que evangelizar? Nós temos aí algumas coisas, alguns textos que são a base para a nossa referência. É uma ordem que foi dada pelo próprio Jesus. Mateus 28, 19 fala isso, né? Jesus fala, vão e façam discípulos. É fundamental para a chegada do reino de Deus. Se você ainda não conhece ou não compreende o que é o reino de Deus, é importante que você leia os evangelhos, principalmente Marcos, que vai falar muito sobre isso, Marcos e Mateus. E Marcos 1, 14 e 15, por exemplo, fala do trabalho de Jesus anunciando a chegada do reino de Deus, o reino dos céus, como diriam os judeus. É importante que nós evangelizemos para que o reino dos céus ele se aproxime. Quanto mais nós evangelizamos, mais próximo ele está de nós, mais perto ele está das nossas vidas. E religa o homem a Deus. Está lá em Romanos 3, 23. Essa é uma verdade tenebrosa que assombra todo homem. E qual é essa verdade? Todos pecaram e destituídos estão da presença gloriosa de Deus. Ou, como diz uma outra tradução, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. As boas novas, elas aproximam o homem de Deus, regeneram a alma e restauram a sua intimidade com Deus. O homem sem Deus, ele quer se esconder. Mas o homem, quando ele é regenerado a Deus, ele quer estar próximo do Pai, ele quer estar em conexão com o Eterno. E por isso é tão importante que nós levemos a mensagem. Porque quando nós evangelizamos o outro, quando nós falamos da mensagem da salvação para outro, nós estamos fazendo com que ele se aproxime mais uma vez do jardim do Éden. Lembra do jardim do Éden lá em Gênesis 3? Quando nós evangelizamos, nós estamos aproximando desse jardim. Não fisicamente, mas espiritualmente, metaforicamente, porque o jardim, ele representa a comunhão, era o símbolo da comunhão. E quando nós evangelizamos e entregamos a mensagem da salvação para uma pessoa que ainda não conhece ou que não tem aceitado a mensagem, nós estamos anunciando para ela a possibilidade de ter novamente comunhão com Deus. Enquanto o pecado afasta, o evangelho aproxima.
E algumas bases, vários pensadores, vários teólogos, vários pastores, eles enfatizam a importância do evangelismo. Por exemplo, eu vou ler aqui alguns textos, algumas citações para você, para reforçar isso. Autores contemporâneos, inclusive. Primeiro, Robert Suhonen é um contemporâneo, ele é especialista em arte. Ele diz o seguinte, que parte da palavra ide você não entendeu. Ele é enfático em dizer que o id é id, não tem o que contestar, não tem o que negligenciar. Uma outra citação interessante, que diz o seguinte, a igreja não é o ponto de chegada, mas sim o ponto de partida. Quem diz isso é o pastor Carlito Paes. Ele fala enfaticamente que a igreja é um local onde você se prepara para ir. E ir, querido, entenda bem, não é necessariamente você sair da sua igreja e ir lá para o outro lado do mundo. Eu não sei onde você está nos assistindo agora, mas entenda que você pode fazer o evangelismo, você pode fazer missão evangelística a partir da sua própria casa, sem precisar colocar o pé para fora. E realmente, nos dias que nós estamos vivendo, é muito difícil você fazer evangelismo. Como abordar uma pessoa? Como chegar em alguém e falar para ela sobre a mensagem da salvação? É desafiador. Nós temos a questão do isolamento social hoje, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. É extremamente importante que nós tenhamos em mente que o evangelismo ele não se limita só ao contato face a face. Várias outras possibilidades que podem ser exploradas. C.S. Lewis ele vai dizer o seguinte, que Deus ele nos chamou para ser testemunhas e não advogados. O que faz a testemunha? Ela fala a respeito daquilo que ela experimentou, daquilo que ela viu. E nós cristãos vamos falar daquilo que nós experimentamos na nossa vida. O nosso testemunho ele tem que ser de salvação, de bênção, de transformação, sobretudo, mudança de vida. E por isso é importante que nós falemos. Todo ministério, dentro desse contexto sobre por que evangelizar, todo o ministério de Jesus Cristo ele foi direcionado só para esse propósito. A intenção de Jesus era levar as boas novas. E aqui cabe uma parte, um parênteses. O que é evangelho? Evangelho significa, se traduzirmos do grego para o português ao pé da letra, significa eu trago boas novas, eu anuncio boas novas. Por isso é importante que nós apliquemos isso na nossa vida. A missão de Jesus Cristo ela estava diretamente relacionada com salvar homens. E isso foi observado desde o seu nascimento. O que dizem os anjos, o que diz o anjo que anunciou o primeiro Natal para os pastores? Ele falou sobre o nascimento e disse que esse homem, esse que estava nascendo era quem? O Salvador do mundo. Deus conosco. Então, isso já começou lá no primeiro dia, no nascimento do próprio Cristo. A mensagem de Jesus, ela incluía a propagação do reino de Deus, o arrependimento e a fé no Evangelho. Está lá registrado em Marcos 1, 14 e 15, quando João Batista morreu, quando ele foi martirizado, assim que Jesus soube da morte dele, o que Jesus fez? Começou a anunciar o reino dos céus, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E ele começou a fazer exatamente como João vinha fazendo. E por que isso? Para anunciar a importância da chegada do reino dos céus. E ele fazia isso por onde quer que ele fosse. Onde ele estava anunciando. Inclusive em um casamento, quando não era nem a intenção, era o objetivo dele fazer. Lá ele manifestou os milagres. No caso de Cristo, que é o próprio Deus encarnado, os milagres são uma forma de manifestar também, de anunciar as maravilhas da salvação de Deus. Por quê? Porque quando o homem contempla a salvação, os milagres, ele se aproxima de Deus. Logo, Cristo ali já apresentava uma intencionalidade de oferecer a salvação àquelas pessoas. E aí, agora eu quero ler também um outro texto para você. Você vai ver que nós vamos fazer muitas referências sobre textos e citações ao longo do encontro de hoje, mas isso é importante para que você consiga trazer para a realidade o que é o evangelismo e qual a sua importância. Sobre a mensagem do evangelho, qual é a mensagem do evangelho? Nós lemos lá em Mateus 9, do 35 ao 37, o seguinte texto. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas,
anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade ou doença. Quando Jesus viu as multidões, ele teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor, e disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós lemos esse texto em Mateus 9, do 35 ao 37. Perceba aqui que Jesus, ele andava por todas as cidades. Eu, inclusive, grifei aqui algumas palavras, entre elas andava, porque ele fazia isso por todas as cidades. E o que ele fazia? Ele ensinava nas sinagogas e anunciava as boas novas. Ele não deixava de falar do Evangelho. E o Evangelho não é só a palavra, querido. O Evangelho também traz sinais. Cristo, por exemplo, ele trazia a cura junto com ele. À medida que ele ia falando do Evangelho, ele ia apresentando a cura para outras pessoas. E por que ele fez isso? Ele teve compaixão daquelas pessoas. Ele teve compaixão por quê? Porque estavam confusas e desamparadas. O homem sem Deus, ele é confuso e desamparado. Ele precisa da salvação para se regenerar, para se conectar com Deus. Como ovelha sem pastor. O Evangelho, então, aqui nós vemos algumas peculiaridades. Eu vou citar 5 inicialmente. O Evangelho, ele é dinâmico. Jesus, ele andava, ele não ficava parado. É universal. Todos podem alcançar a salvação, todos podem receber das boas novas. Isso não quer dizer que todos receberão ou que todos serão salvos, mas todos podem receber. Mudamente, né? Jesus, ele ensinava as pessoas. E é imperativo. O que significa? Ele tem que ser anunciado, não há negociação. E, por último e mais importante, ele transforma a outra pessoa. Jesus, pela mensagem do Evangelho, ele também curava as pessoas. Então, portanto, é tão relevante assim pensar e falar sobre o Evangelho e, ao mesmo tempo, evangelizar. Jesus, ele sendo Deus, ele se fez homem para que pudéssemos ser redimidos. Né? O que significa isso? Ele teve compaixão. Nós, redimidos, devemos levar a sua mensagem para aqueles que ainda se encontram sem pastor. A partir do momento que nós obtivemos a salvação, é importante que nós levemos a mensagem para aqueles que carecem da salvação. Os desafios, eles são inúmeros. Né? Nós temos diversos problemas, diversos confrontos. Por vezes nós temos uma série de questões que dificultam a evangelização, mas não podemos nos esquecer que a igreja, ela tem a Cristo e aos seus membros, ou seja, somos uma família, a qual está agregada debaixo do esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas do próprio Senhor Onipotente. Então nós estamos protegidos pela própria presença de Cristo. Ele confirmou isso. Estaria conosco até a consumação dos séculos. E o mundo não tem ninguém. O mundo, ele não tem esse amparo. Logo, portanto, é nosso dever trazer outros também para o aprisco. E aqui eu cito 2 frases de um pastor conhecido também, pastor Rick Warren. Ele diz o seguinte: se uma pessoa só for ao céu por sua causa, sua vida terá feito uma diferença por toda a eternidade. Ou seja, você pode estar se dizendo tímido ou talvez que não tenha habilidade de falar sobre a salvação, ou a incapacidade de evangelizar, mas entenda que se uma única pessoa for salva pela mensagem que você vai levar, já houve um grande ganho para a eternidade. E ele diz também que a grande comissão não é a grande sugestão, ou seja, Jesus, ele não disse que faz quem quer, ele disse ide, incondicionalmente. Ele não colocou ide vocês que estão prontos, ide vocês que fizeram teologia, ide vocês que conhecem todos os cursos possíveis de teologia, ou vocês que que falam bem. Ele disse ide, simples assim. E esse é o nosso dever, falar da forma que nós sabemos e da forma que nós podemos, para que outros possam aceitar também a mensagem do Evangelho. E aí eu cito também um outro texto que diz aqui, em Atos 1:8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém e em toda a Judéia,
em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Nós somos testemunhas do próprio Cristo. Em muitas ocasiões, como eu já vim falando aqui em alguns momentos, parece que é muito difícil fazer evangelismo. Algumas pessoas elas têm uma habilidade muito grande, fazem isso com muita facilidade, e outras têm um pouco mais de dificuldade. Algumas pessoas têm dificuldade até de falar em público, né? Ficam tímidas, ficam receosas. Outras, por sua vez, falam com muita naturalidade. Falam de tal forma que quando elas falam, as pessoas começam a prestar atenção naturalmente. No entanto, como a gente pode equilibrar isso? Um dos fatores fundamentais para que você possa estar empoderado, ou melhor, capacitado para falar do Evangelho, é a presença do Espírito Santo na sua vida. E é aí que entra esse texto de Atos 1:8. Nós receberemos poder quando o Espírito Santo descer sobre nós. Parafraseando aqui o texto de Atos 1:8. Sem o Espírito Santo, nós não conseguiremos fazer isso. Portanto, uma das coisas mais importantes para o cristão que entende que ele tem que ser também um evangelista é a oração, é a intimidade com o Espírito Santo. Você pode ter um bom conhecimento, você pode ter uma boa retórica, mas se você não tiver a presença do Espírito Santo, a sua oratória ela vai ser simplesmente um discurso religioso. E para evitar isso, para que ela realmente faça a sua fala, faça a diferença e impacte outras pessoas, é preciso ter a presença marcante do Espírito Santo na sua vida. O conhecimento é essencial, o conhecimento ele é fundamental, mas você precisa adquirir conhecimento em equilíbrio com a presença do Espírito Santo. Uma vida de oração, uma vida de consagração, de dedicação ao conhecimento é importante. Estudar também é uma forma de adquirir intimidade com Deus, de adquirir intimidade com a presença marcante do Espírito Santo. Por quê? Pense num relacionamento. Se você gosta de uma pessoa e você quer estabelecer uma relação mais intensa com ela, seja a esposa, seja o esposo, seja os filhos, você vai procurar conhecer essa pessoa, você vai procurar se dedicar a conhecê-la. E uma das formas é o diálogo, e aqui no nosso caso pode ser equivalente à oração, no caso da vida do crente, do cristão com Deus, é a oração. E também você procura ouvir, e como nós ouvimos? Uma das formas que nós ouvimos é estudando a palavra, estudando também, conhecendo os princípios teológicos que norteiam a nossa fé, como por exemplo o tema da aula de hoje, ok? O Espírito Santo, como eu disse, ele é o revestimento que capacita o cristão. É ele quem direciona, inspira e conduz o evangelismo. Uma vida esvaziada do Espírito Santo, ela não evangeliza. É mera transmissora de conteúdo doutrinário e teológico. Então precisa haver equilíbrio, tá bom? A evangelização do mundo, ela é a prioridade da igreja e há muitas formas de desenvolvê-la. O evangelismo ele pode ocorrer de forma individual e até de forma coletiva em eventos ou ações evangelísticas. Aqui eu estou respondendo a pergunta como e onde evangelizar. Como nós fazemos isso? Como nós podemos evangelizar e onde? Será que tem lugar certo? Será que tem hora certa? Em parte, a resposta para essas perguntas é sim e não. Não, porque nós temos que estar sempre prontos para evangelizar e aproveitar as oportunidades, e sim, porque nós temos que também ser sensatos. Não adianta, por exemplo, eu quero fazer uma ação de evangelismo com um carro com um megafone. Isso é comum, né? As pessoas colocam lá uma música de fundo e uma mensagem. Eu já fiz isso, inclusive, no passado com um pastor amigo meu lá em São Paulo. A gente saía andando pelo bairro, divulgando um culto e também fazendo oração, fazendo mensagens curtas de pregação no carro. E era muito bacana, porque alcançava as pessoas. Muitas pessoas diziam que iam para a igreja porque ouviram o carro chamando. Mas você não vai fazer isso, por exemplo, depois das 10 horas da noite. Por quê? Porque é impróprio, as pessoas já estão se preparando para dormir e não esperando que alguém passe na sua rua fazendo barulho. Então, tem certas coisas que precisam ser organizadas, precisam ser planejadas. E nós vamos falar um pouco sobre isso também. A estratégia, uma boa estratégia, ela pode e deve ser adotada na ação de evangelismo. É importante que você tenha uma ação bem estruturada,
pensada. Isso não quer dizer, querido, que você vai lá fazer um papel com um mapa mostrando onde fica a sua igreja, onde você tem que evangelizar, o número estatístico de pessoas que não conhecem a Cristo naquele lugar. Isso é legal de ter? É interessante, mas não pode ser empecilho para que você deixe de evangelizar, tá? Se você consegue fazer esse estudo, legal. Se não consegue também, não tem problema. Mas você pode fazer um planejamento um pouco mais simples. É preciso que você saiba, por exemplo, quem você vai abordar, se vai ser um evangelismo de abordagem pessoal, ou seja, falando com as pessoas na rua aleatoriamente, se você vai trabalhar com o evangelismo num contexto de capelania, por exemplo, ou se você vai trabalhar, por exemplo, num evangelismo temático. O evangelismo que acontece nos cemitérios, por exemplo, no dia 2 de novembro, é extremamente consistente, quando bem planejado. Então você precisa pensar em alguns aspectos e como aplicá-los, tá? A boa estratégia ela pode ser adotada na ação de evangelismo. Isso não vai requerer muitos recursos e muita habilidade. No entanto, precisa ser levado em consideração. Você precisa pensar um pouco como você vai fazer a sua ação de evangelismo. Acrescente a esse trabalho estratégico também a preocupação com o método. Então, a estratégia vai te dizer o que você vai fazer e o método vai te dizer como você vai fazer isso. Compreende o que eu estou dizendo? E aí, pensando nisso, você que está aí nos assistindo agora, coloca aí nos comentários como é que a sua igreja ela faz evangelismo. Como é que ela atua um pouquinho nesse cenário? Coloca aí, conta um pouco pra gente, eu quero ouvir vocês, daqui a pouco eu vou abrir para olhar e eu quero ver um pouquinho das experiências de vocês, porque essas experiências são ricas. E até para perguntar, será que você já saiu com um carro de som também? Já fez evangelismo assim, colocando música? Fala um pouquinho pra gente aqui, deixa o seu comentário, tá bom? E daqui a pouco eu vou ler ele pra gente. Então, perceba que quando você vai fazer evangelismo, você precisa ter um método e uma estratégia. E aí eu vou dar algumas definições aqui para você. Por exemplo, nós vamos fazer uma ação de evangelismo de adolescentes. Essa é a ação que será feita. O método, ele pergunta, o que será feito? Nós faremos ações públicas, coletivas ou individuais. Aí depende de quem vai fazer a ação de evangelismo. Quais as estratégias que nós vamos adotar dentro desse método? Ou seja, como que a gente vai fazer isso na prática? Vamos fazer abordagem pública, coletiva em praça. O que significa isso? Vai entregar folheto, um grupo de adolescentes da igreja vai e começa a entregar folhetos em praças, escolas. E quais são os recursos que vão ser adotados nesse processo? Entrega de folhetos, pode ser encenação teatral. Eu já vi e achei muito interessante igrejas fazendo encenação da crucificação, da via dolorosa, né, do processo da caminhada de Cristo com a cruz, num semáforo. E aí eles fazem a travessia da faixa de pedestres e quando terminava vinha alguém com um cartaz dizendo foi por você. Essa já é uma mensagem impactante. E vinha outra pessoa depois distribuindo folhetos nos carros. É uma ideia? Sim, pode ser. É importante que a sua igreja esteja à vontade ou você esteja à vontade com a estratégia que você vai adotar. Pode ser drive-thru de oração. O que é um drive-thru de oração? Parou no farol, você pergunta para as pessoas. É uma possibilidade. Você pergunta para a pessoa, posso orar por você? Posso deixar uma mensagem com você? Pode ser assim também. Ou caminhando na rua, abordagem dialogal. Né? Para alguém no caminho, fala, oh, tudo bem? Começa a conversar com a pessoa, cria ali uma estratégia, cria ali uma oportunidade e vai entrando no evangelho. São estratégias simples, mas que são efetivas. Todas vão dar certo? A maioria delas não dará. Infelizmente, não. E por que não dará certo? Porque foi mal planejada? Não. Porque não é naquele momento, na maioria das vezes, que a pessoa ela vai dizer sim para a mensagem do evangelho. Pode ser que ali naquele momento, querido, você está plantando uma semente no coração daquela pessoa. Então, não desista, faça, invista, ainda que você não veja recursos imediatos, você com certeza está contribuindo para o crescimento do reino. Se não foi hoje, vai ser amanhã ou depois de amanhã. Não se preocupe com o resultado, se preocupe com a obediência. Isso é mais importante. Como e onde evangelizar? Nós podemos fazer isso, como eu disse, coletivamente ou não.
E mais a abordagem, independente de qualquer situação, quando você chega para fazer a abordagem falando da salvação, ela precisa ter algumas etapas. Por exemplo, você chega falando sobre assuntos triviais. Oi, tudo bem? Prazer, né? Como vai? Queria falar um pouquinho com você sobre a ação que a gente está fazendo aqui. Nós estamos evangelizando algumas pessoas. Queria deixar uma mensagem de inspiração aqui para você. Aí você vai conhecer um pouquinho da pessoa. Não precisa ser tudo isso que eu vou falar agora na mesma ordem. Mas você pergunta, e aí, como é seu nome? Você mora aqui perto? Está passeando? O que você está fazendo? Tenta conhecer um pouco a pessoa e, a partir desse diálogo, pegar informações que você possa usar. Você está manipulando a pessoa? Não. Você está criando circunstâncias para que ela possa ouvir da mensagem da salvação. Nesse meio tempo, tente saber como anda a vida espiritual da pessoa. Procure entender como ela está, se ela está feliz, se ela está triste, se ela passou por um momento de perda, se ela está passando por uma depressão, se ela está preocupada com algo. Tente conhecer esse lado da espiritualidade da pessoa. E a partir daí, fale sobre a salvação, fale sobre a mensagem da cruz para a pessoa, mas faça tudo isso de maneira conectada. Não se preocupe com a sequência, não se preocupe com o ritual, porque não tem ritual. É conversa, é diálogo, é interação. E quando você entender que há uma oportunidade, faça o apelo. Nem sempre o apelo é na sequência que você fala da mensagem. De repente você pode oferecer para a pessoa, olha, eu sei que você está com uma dificuldade, eu sei que isso que você está me falando é bem difícil, posso orar por você? Ore pela pessoa, isso também vai sensibilizar o coração dela. E quando ela estiver nesse momento, fale da mensagem, fale da salvação para ela e pergunte, você quer aceitar a Cristo? Fale, interaja com ela nesses momentos. E depois, direcione, ela aceitando a Cristo ou não, direcione ela para conhecer uma igreja, pode ser a sua, se a sua igreja for ali perto, ou de repente a pessoa fala, eu não moro aqui, eu não sou dessa cidade. Direcione ela, diga, olha, procure uma igreja evangélica na sua região, não deixa de procurar um pouco mais, mas nunca deixe de dar essas informações ou de passar por essas etapas, porque senão você quebra o processo, tá bom? Se ficou com dúvidas sobre essa lista que eu coloquei aqui, o nosso livro de evangelismo ele vai falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Se você fez o curso já, você vai se lembrar. Aliás, coloque aí os seus comentários sobre esse ponto. Se você ainda não fez o curso, se inscreva, participe. Se você ainda não recebeu esse livro, peça esse livro aqui para o IBAD para que você possa conhecer um pouco mais desse tema. Conecte a sua abordagem com questões do dia a dia, mas sem criar polêmicas. Tá? Temas como política ou depreciação religiosa não são aconselhados. Não adianta você chegar para a pessoa e falar, rapaz, você está na mentira, você vai para o inferno, você não vai ter salvação, isso aí que você está fazendo não tem jeito. Ninguém nunca ganhou amigos condenando os outros. Esse é um fato. Então procure se dedicar a dialogar. Por mais que você não concorde com a pessoa, uma das pautas do evangelismo é o diálogo, é a amizade, é você estabelecer uma conversa alegre, uma conversa leve e que possa conectar aquela pessoa com a salvação. Isso, lógico, naquelas situações em que a pessoa não está passando por uma perda, por exemplo, ou por uma doença grave. Mas, de uma forma geral, a mensagem do Evangelho ela tem que ser dada de uma forma muito leve e alegre. Por quê? Porque ela é boas novas, não é uma mensagem ruim. Você não precisa desenvolver um roteiro rígido, como eu falei, não é uma sequenciazinha lógica, tá? Vai procurando oportunidade e a partir dessas oportunidades vai tentando trazer a mensagem para a pessoa. Use as oportunidades que você tiver ali no momento para evangelizar. Use as oportunidades da vida para evangelizar. Nunca deixe de aproveitar as suas oportunidades. Porque nem sempre nós vamos ter a oportunidade de chegar para uma pessoa e falar, olha, hoje eu vou falar aqui para você da salvação, você vai ver isso. Às vezes o seu testemunho já é uma oportunidade. A forma que você se porta, a forma com que você se conduz, de repente isso já é uma oportunidade da pessoa se interessar pela salvação. O testemunho, ele diz muito mais do que aquilo que a gente fala. Então é importante que isso também seja sempre observado na sua conduta evangelística. Um evangelismo de sucesso, ele é feito com respeito e tolerância. Respeito ao próximo
E tolerância às suas dúvidas e anseios. Lembre-se, gente, é muito importante lembrar disso quando a gente fala com pessoas de outra religião. A pessoa que ela está, na maioria das vezes, ela está naquela religião porque ela identificou naquela religião algo que agrada a ela. Então, quando nós vamos e começamos a depreciar a religião dela, é lógico que você vai criar uma barreira. E não é assim que se evangeliza. Você cria um trauma na pessoa se você for dessa forma. É importante que você converse com ela e apresente aquilo que existe de alegre e de glorioso na vida com Cristo. E não criticando o outro. E também tenha paciência quando ela começar a te falar sobre as questões da vida dela, quando ela começar a se expor, a se abrir. Seja tolerante e respeitável. É importante isso para que o diálogo ele possa ir longe. Mas antes de tudo, como eu disse, esteja sempre atento e sintonizado com o Espírito Santo, porque em alguns momentos talvez seja necessário dar uma confrontada na pessoa, ou dar um chacoalhão na pessoa, simbolicamente falando, mas é fundamental que você tome alguns cuidados para nunca desrespeitar essa pessoa, tá bom? E nós devemos nos lembrar também o que está escrito lá em Mateus 16, 7 a 11. Eu vou ler aqui o texto, é um pouco extenso, mas vale a pena. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu for. Se eu não for, o conselheiro ele não virá. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ou seja, é extremamente importante que você tenha claro na sua cabeça, na sua mente, quando você vai fazer uma ação de evangelismo, que aquela pessoa, como eu disse antes, pode ser que ela não aceite de bate-pronto, imediatamente. Nós ficamos tristes porque não vemos o resultado? Sim, mas quem é mais importante? A mensagem da salvação ou a nossa alegria? Evidentemente que você vai me responder que é a mensagem da salvação. Gostaria de listar também aqui alguns pontos importantes que você deve considerar na sua fala, no seu trabalho evangelístico. Use uma linguagem acessível. Não adianta você chegar numa criança de 7 anos e dizer para ele, como diz ali em Pedro, né, na tradução Almeida Revista e Corrigida, meu querido, Jesus ele tem uma coroa imarcessível para você. Gente, a maioria dos adultos não sabem nem o que é uma coroa imarcessível, que dirá uma criança de 7 anos. Então tome cuidado com a linguagem que você usa. É importante que você observe isso. Lógico que a gente não vai também vulgarizar a mensagem do Evangelho, mas eu preciso tomar cuidado com o vocabulário que eu uso para que as pessoas possam compreender com clareza. Mostre a sua fé, testemunhe, fala, rapaz, eu estava na mesma situação que você, se for o caso, lógico, eu estava na mesma situação que você e Jesus, ele me salvou, ele curou a minha vida, curou minhas feridas, eu era assim também. Use o seu testemunho e mostre que isso é algo alegre, que é algo que mudou você de verdade. Por isso que é tão importante o testemunho. Não espere para evangelizar, não fique esperando o momento certo. A hora que aquela pessoa ela sair com a Bíblia dela, da outra religião, sei lá, e ela estiver indo para a rua, eu vou falar com ela. Ou, quando acabar o isolamento social, eu vou falar com essa pessoa. Pode deixar, o professor. Não. Fale, procure você criar as oportunidades. Não fique esperando. Não pare de evangelizar. Se você não conseguiu levar a mensagem com sucesso para uma pessoa, porque você vai encontrar gente grosseira, você vai encontrar gente que te ofende, você vai encontrar gente que vai tentar te evangelizar para a religião dela. Não pare, não desista. Continue firme. Tenha paciência, porque nem sempre o resultado ele vem de imediato, já falei isso. Ore, esteja sempre orando, é importante que você ore. Esteja sempre informado. Como você se informa? Estudando e lendo a Bíblia. Dedique-se a isso. E, por último, seja humilde. Não seja pretensioso a ponto de dizer, eu sei falar bem e eu vou conseguir conquistar as pessoas. Não. Nem sempre a boa fala ou a boa oratória, ela é receita para isso. Tá? Paulo, por exemplo, ele era um bom orador, ele era um bom escritor, mas Pedro diz, por exemplo, que ele era alguém que falava com palavras muito difíceis. Ele era um homem de fala muito difícil. Então, tudo indica, quando nós fazemos as nossas leituras, é que ele era um melhor escritor do que um melhor pregador. Mas ele converteu mais de 1/3 das pessoas do mundo antigo.
veja, dos cristãos do mundo antigo, são atribuídos a Paulo. Veja que trabalho fenomenal. Mesmo não falando articuladamente como os outros apóstolos, ele fez um trabalho excelente. Se você tem dificuldades, eu quero te dar algumas estratégias para os dias atuais. Tá? Se você tem dificuldade de evangelizar pessoalmente ou sair com um grupo da sua igreja para fazer isso, você tem várias oportunidades hoje em dia. Você pode fazer isso utilizando canais de TV. Olha, eu sei que agora você está com medo de ir na igreja por causa do isolamento, mas assiste no canal tal, lá tem sempre alguém falando. Pode ser que você goste, você se identifique com aquele canal, com aquele pregador que fala naquele canal, sugira para a pessoa. Rádio, por exemplo, olha, eu não sei se você ouve rádio, mas tem um rádio aqui, xxx.9, não sei, ouve lá, você vai gostar. Internet, querido, na internet tem 1 milhão de sites que podem falar sobre a mensagem, que podem dar estudos referenciados, pessoas que gostam de referências históricas, que gostam de evidências científicas. Existe uma dezena de sites que falam sobre o Evangelho sob esse olhar, por exemplo. Redes sociais. Meu Deus, redes sociais são um canal poderosíssimo para levar a mensagem. Se você não sabe falar, de repente tem lá o site no YouTube de um pastor, site do IBAD com um monte de informações, o Facebook do IBAD, com um monte de informações relevantes que são sobre ensino teológico, mas que também podem agregar nesse sentido para a pessoa que quer mais conhecimento, para saber se decide ou não pela fé. Enfim, tem uma infinidade de referências. Apps hoje, no celular Android ou Apple, tem uma dezena de aplicativos aí que são voltados só para evangelismo. Você pode utilizar do jeito que você achar melhor. Se você tiver dúvidas sobre esses aplicativos, sites, internet, redes sociais, eu recomendo que você fale com alguém, com o seu pastor ou com o seu tutor no polo do IBAD, para que você possa conhecer um pouco mais sobre as referências, se são boas, se não são boas, troque figurinhas, procure conhecer um pouco melhor se você quer indicar alguém, né? Inclusive para desenvolver o senso crítico sobre algumas mensagens, porque existe muita coisa boa, mas também muita coisa que pode dar nó na cabeça. Um autor desconhecido, ele diz o seguinte, normalmente as pessoas atribuem essa frase a Francisco de Assis, ao Francisco de Assis, mas não é verdade, é de autor desconhecido. Diz o seguinte, pregue o evangelho em todo tempo, e se for necessário, use palavras. Há também um conde Zinzendorf, que foi reformador morávio do século XVIII, ele diz o seguinte, meu destino é proclamar a mensagem sem me importar com as consequências pessoais para mim mesmo. Ou seja, devemos fazer sem ressalva, devemos fazer o tempo todo, né? E quando for necessário falar, que nós possamos falar o que é adequado. E agora, para concluir, eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso livro. Eu já apresentei aqui para você, material relevante aí, preparado pelo professor Emerson Cavalheiro, ótimo material. Ele é dividido em 4 unidades. A primeira unidade vai falar predominantemente sobre os fundamentos bíblicos da evangelização, princípios bíblicos que norteiam, por quê, para te esclarecer. Se você ainda não se convenceu, a unidade 1 vai ser fundamental para você se convencer da importância do evangelismo. Na unidade 2 ele vai falar sobre o homem e evangelização, como é o homem no sentido social, antropológico, fenomenológico, assim podemos dizer. Vai dar um panorama para que você possa entender um pouco melhor como fazer a sua abordagem do ponto de vista emocional, do ponto de vista social. A comunicação e evangelismo, como que nós fazemos a comunicação, como as ferramentas que nós podemos utilizar e, por último, falar da praxe. O que é a praxe? São as pessoas, os tipos de evangelismo que nós vamos fazer. Por exemplo, evangelismo para criança, para adultos, para jovens. Então ele vai dissecar todos esses temas que estão dentro do evangelismo para que você possa conhecer muito melhor essa área e também ser um evangelista melhor. Ok? Nós terminamos assim o nosso conteúdo. Eu gostaria de colocar aqui para você algumas perguntas e respostas que nós temos referente ao tema, algumas matérias interessantes aí, algumas reflexões que são interessantes. Primeiro, eu tenho uma pergunta que foi colocada inclusive nas nossas redes sociais. Você tem certeza que é um evangelista? E aí?
Você entendeu o que é ser um evangelista? Entendeu que não é só uma unção ou uma consagração? Né? Que ser evangelista é muito mais que isso? Entenda que você deve fazer isso o tempo todo. Né? Coloca aí pra gente, tá confiante, tá tranquilo com essa habilidade que você precisa ter. Se você quer falar um pouco mais sobre isso, coloque também aqui nos nossos comentários na nossa página do Facebook um pouquinho sobre a sua percepção, a sua impressão do tema. Primeira pergunta, somos todos evangelistas? Sem sombra de dúvidas. Todos nós devemos evangelizar. Alguns fazem isso com mais facilidade e outros com mais dificuldade. Cada um tem a sua característica predominante. Né? Uns vão falar com mais naturalidade, outros vão escrever melhor. Querido, se de repente você é um bom escritor, você coloca coisas no papel que você não sabe falar, use essa habilidade, né? Usa lá, enche o seu Facebook com mensagens edificantes, evangelísticas, aproveite isso. Como evangelizar em tempos de isolamento social? Então, hoje em dia, a gente tem uma grande dificuldade de fazer o evangelismo exatamente por conta do isolamento social, né? Isso você pensando no formato tradicional. No entanto, a gente pode utilizar as redes sociais. Existe uma dezena de igrejas aí transmitindo cultos online. Né? Aí você pode dizer, mas culto online não é igual. Não, não é igual, mas é uma ferramenta. Né? O que você vai fazer nesse período? Vai ficar em casa esperando a igreja abrir? Não. Aproveite essa ferramenta e, inclusive, divulgue para seus amigos. Algumas igrejas aqui da região, inclusive a igreja que eu frequento, têm produzido conteúdo e conteúdo consistente, relevante. Né? Tanto que eu tenho usado ela para divulgar. Minha esposa divulga, inclusive, os links das celebrações e das mensagens pastorais para a mãe dela que está fora do estado. Né? Perceba que isso é uma ferramenta que tem sido muito útil e edificante. Aproveite isso. Né? Uma ligação, de repente um aplicativo de mensagem, mande uma mensagem de voz, diga para a pessoa, olha, se você não está bem, eu estou aqui por você, tá? Estou orando por você, quiser conversar. Use esse momento agora para mostrar para as pessoas que o cristão ele é muito mais do que simplesmente a igreja. Né? Esse é o momento para isso. Tá? Divulgar eventos da igreja e evangelismo são a mesma coisa? Não. Né? Não adianta você fazer lá um grupo de jovens, reunir um grupo de jovens na porta da igreja num dia de sábado de manhã para começar a divulgar o culto do sábado à noite. Isso não é evangelismo. Tá? Evangelismo é ir e levar a mensagem da salvação. E aí, a partir dessa oportunidade, se você quiser fazer uma divulgação, legal. Tá? Não perdeu a característica de evangelismo. Mas chegar para as pessoas e falar, vai ter um culto hoje lá na minha igreja de jovens e adolescentes, vai lá para assistir com a gente, vai lá para celebrar com a gente. Isso não é evangelismo. Tá? É importante que a gente separe as coisas. Uma coisa é divulgação de evento, outra coisa é evangelismo. O evangelismo puro, simples e genuíno, ele leva a mensagem. Você pode usar como ferramenta e como estratégia o culto? Pode, mas desde que você fale sobre a salvação, aí sim a gente pode chamar de evangelismo, tá bom? Existem estratégias nesse contexto. Né? Você pode, por exemplo, fazer teatros, encenações, camisetas com uma mensagem, por exemplo, posso orar por você, posso te dar um abraço, aí a pessoa chega, lógico, né, com todos os cuidados possíveis e fora desse período de isolamento social, aí a pessoa quando ela vai te abordar, você começa a falar da mensagem para ela. Então tem estratégias aí muito ricas. Se é a vontade de Deus que todos se salvem, citando aqui 2 Timóteo 2, 3 e 4, por que nós devemos evangelizar? Exatamente por conta disso. Né? Deus ele quer que todos se salvem, mas isso não quer dizer que todos se salvarão. Alguns, porque eles ouvindo a mensagem não terão interesse. Então é nosso papel ir adiante, continuar falando da mensagem ininterruptamente. Evangelizar, outra pergunta. Evangelizar não é baratear a graça? Não, de modo algum. Né? Alguns dizem, pensando nessa pergunta, eu lembro aqui de algumas igrejas, algumas pessoas que elas dizem que quando a gente evangeliza, a gente está desprezando o evangelho, né? Quando a gente vai falar para outras pessoas, que as pessoas elas têm que se chegar à igreja, a igreja está aberta, está à disposição, que as pessoas têm que chegar, e não nós que temos que ir falar para a pessoa, não.
Jesus falou ide, ele não disse vinde, não dentro desse contexto da grande comissão. A grande comissão diz ide e levai o evangelho, não é vinde as criaturas ao evangelho. O evangelho é um trabalho ativo, é um trabalho que deve ser feito para fora, de dentro para fora. A igreja, como eu citei aqui, não é o ponto de chegada, é o ponto de partida, é daqui para fora que a gente faz a mensagem. Certo? Espero que você tenha compreendido. Temos alguns comentários aqui. Deixa eu dar uma olhada, com licença, gente. Legal, o Fábio está interagindo aqui com a gente. Obrigado, Fábio. Está fazendo aqui alguns comentários, falando sobre igrejas despreparadas. É verdade, Fábio, mas a gente tem que tomar consciência de que, independente da igreja despreparada ou não, que a gente tem que continuar fazendo, né? Cada um fazendo a sua parte. Eu tenho certeza que as coisas vão evoluir. O Diego está comentando aqui, Diego Pena, falado sobre a internet, que tem sido uma ferramenta para evangelizar as pessoas. Realmente, o Diego, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? As redes sociais, elas são fundamentais aí para que a gente possa continuar evangelizando, né? Tem algumas outras interações aqui também, o Tércio, o Alex. Gente, obrigado pela participação de vocês, obrigado pela interação. Eu espero que vocês tenham gostado. Adriano está comentando aqui também, falando que está fazendo o nosso curso. Que Deus abençoe, obrigado pela sua participação, que você possa estar conosco também nos próximos encontros. Deixa eu ver quem mais aqui. Temos mais algumas interações aqui, eu quero agradecer a todos. Muito obrigado pela participação de vocês, pela presença de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje e eu espero vocês na próxima sexta no nosso encontro. Antes de encerrar, eu gostaria só de dar um aviso, falando que as inscrições para o Bacharel EAD da FABAD, as inscrições terminam agora nesse mês. Então, se você ainda não fez sua inscrição para o curso de Bacharel em Teologia EAD, entra lá no nosso site, fabad.edu.br e faça a sua inscrição. É importante que você faça isso para que não perca a data e não perca assim a possibilidade de começar a ingressar nesse curso que é tão interessante. Espero de verdade que vocês tenham apreciado esse conteúdo. Na semana que vem nós estaremos aqui com outro tema relevante e se você tem uma sugestão de tema, se você quer ver algum tema aqui sendo abordado, tratado por nós, coloca nos seus comentários aqui, faça suas perguntas também e se nós tivermos perguntas referentes ao tema, nós vamos responder na semana que vem, tá bom? Muito obrigado, tenha uma boa tarde e um ótimo final de semana. Até mais!